Então a gente tem esse vídeo, né, que acho que é, bom, acho que todo mundo já deu uma olhada, né? Pelo menos eu mandei várias vezes lá no grupo, pedindo para vocês olharem. Estava no site também, lá na lista de práticas. Então, o seminário, na verdade, ele é uma prática grande, né? O seminário dessa disciplina. Então, é uma prática grande que vocês vão fazer e vocês vão mostrar funcionando o que vocês fizeram, basicamente. Então, vocês não vão ter trabalho de pesquisar, nada, assim, que geralmente vocês fazem em seminário. Então, o seminário, na verdade, já pré-moldado, né? Mais simples do que montar um seminário do zero. E aí vocês vão poder juntar dois ou até mais grupos, caso os grupos que vocês fizeram as práticas anteriores sejam pequenos, dá até para juntar mais de dois grupos, né? O ponto é que tem um limite de tamanho de grupo que é o dobro do limite anterior, né? E a ideia disso é que se tiver alguma prática que não estiver funcionando direito, vocês podem pegar do grupo com o qual vocês juntaram, né? Então essa é a ideia basicamente. Aí dá para testar várias combinações, que aqui nesse seminário vocês vão juntar as quatro práticas numa coisa só, né? Elas vão ter que trabalhar em conjunto. E aí às vezes aparecem erros que não foram pegos pelos testes, tá? Então é interessante isso de poder testar as permutações. Aí a gente estava até agora usando o PC, né? Agora a gente vai usar um kit de desenvolvimento com FPGA. Por que isso? Bom, se a gente fosse usar PC, a gente ia precisar de um monte de PC e a gente ia precisar de um monte de placa de rede, né? Para a gente fazer roteador e tal. Aqui com um único kit, a gente consegue ter facilmente aí um monte de porta de rede. Eu acabei configurando ele de forma a gente ter 8 portas, mas daria para colocar até 16, se quisesse, tá? Então a gente tem bastante porta disponível, dá para fazer um belo roteador. A topologia de rede que eu deixei sugerida aqui para vocês montarem, né, que eu espero como um mínimo que funcione, vai ter um roteador que vai usar só duas portas. Mas se vocês quiserem fazer testes mais elaborados, é tranquilo, dá para usar todas as 8 portas. Tá? Aí só tem que pegar mais placas lá com um pouquinho e ligar. Mas isso aí é opcional, tá? Só se vocês quiserem fazer uns testes mais elaborados. Aí tem um guia aqui, antes de ligar a placa, tem que verificar a configuração dela. Essa placa é usada para outras disciplinas, às vezes ela está configurada de uma forma diferente. Né? O pessoal usa nas disciplinas lá de. Esqueci o nome, acho que é sistema de embarcados. Alguém fez uma disciplina que o Emerson geralmente dá, é sistemas embarcados, né? Arquitetura de alto desempenho, né? E aí geralmente vocês usam essa placa, vocês programam pelo PC a placa, né? USB, né? É isso, né? E aí ela vai estar nessa posição aqui JTAG, né? E aqui a gente vai programar pelo cartão SD. Então, a gente não vai precisar ter o Vivado no computador, nada. Eu tenho o Vivado no meu computador, eu usei o Vivado para gerar o bitfile para esse FPGA. Então a gente está usando o FPGA para implementar as portas de rede, mas vocês não vão precisar mexer nisso, vocês vão mexer só no Linux dela. Então vocês não vão precisar de Vivado, vocês só vão pegar o cartão SD com os arquivos que eu estou disponibilizando e colocar na placa e mandar programar a partir dele. Tá? E tem os cartões SD aqui do semestre passado que em tese já estão programados. Se a gente tiver algum problema com eles, se ela tiver corrompido, ou a gente tiver que pegar outro cartão SD porque deu pau nesses cartões, tem uns arquivos aqui no Google Drive para regravar. É só baixar, descompactar e rodar um script. Tá? Só precisa ter um computador com Linux com slot de cartão SD. Aqui no meu computador eu tenho, mas meu computador tem um bug
no negócio de cartão SD dele que eu tenho que ligar, eu tenho que botar o Linux com o cartão SD inserido para ele reconhecer. Então, se a gente precisar gravar, eu vou ter que parar a gravação do vídeo, colocar o cartão SD, dar um reboot na máquina para gravar ele, tá? Mas espero que não precise. Então vamos começar com isso, né? Eu vou pegar as placas aqui e vou conferir se o jumper está no lugar certo. Então, para fazer a topologia sugerida, a gente vai usar 3 placas. Deixa eu só conferir aqui se o áudio está gravando mesmo. Acho que tá. Tem alguém online na Twitch para dizer se o áudio tá bom, por favor? Acho que não tem ninguém, né? Você tem fone de ouvido também? Ó, então eu peguei essa aqui. Acho que a câmera parece que está travada. Se o USB tem meu contato. A câmera estava travada. Vamos lá. Dá um zoom aqui para mostrar. Valeu. O bom da câmera também é que dá para todo mundo ver o que eu estou fazendo no projetor, né? Não precisa se amontoar aqui na frente. Se eu conseguir ajustar o foco aqui. Isso não dá para ver nada. Assim, tem que ter trazido um anel de luz para postar aqui na frente. Mas o jumper está aqui e ele está na posição JTAG lá. O foco não está muito bom ainda. Então, no máximo. Bom, acho que aqui dá para ver mais ou menos, né? Ele está não é esse jumper, é esse aqui. Está na posição JTAG. Então, eu vou mudar aqui para a posição SD. Esse jumper aqui não tem lá no guia, no README, mas é bom conferir também, tá? Então esse jumper aqui está na posição USB, que é o que é para estar mesmo. Às vezes o pessoal muda e põe na posição wall, que é a fontezinha que vem com a placa. A gente vai alimentar pelo USB mesmo, então ele tem que estar na posição USB. Então tá certinho essa placa. Vou conferir as outras aqui, já vou abrir. Essa aqui também estava na posição JTAG, vou colocar na posição SD. A alimentação está no USB, beleza. E essa aqui está JTAG, está SD. Alimentação USB, beleza. Bom, tá tudo certo. Aí tem os cartões SD. Os que estão dentro desse plastiquinho aqui, ó. Em tese eles já estão com
bitfile certo e o Linux gravados, tá? Eu vou colocar aqui nas placas. Aqui desse lado. Aí vamos lá, a gente precisa alimentar essas placas, né? Então, como eu falei, eu vou alimentar pela USB. Tem um bitfile para carregar. Tem das portas seriais que você para a rede. E tem um Linux, que é um Arch Linux, que está instalado nele. Deixa eu reduzir o zoom aqui. Beleza. Apagar a luz e abrir o vibrador inteiro, talvez fique bom também. Dá para ver detalhes da placa, mas então a gente vai colocar, ligar. Não, tá. O líquido. Deixa aceso mesmo. Vai ligar o USB nessa porta aqui, ó. Cuidado que tem uma outra porta USB, não é essa que está aqui embaixo. Essa aqui que está escrito Prêmio Art. A porta que é usada para programação é a mesma que é usada para alimentar a placa. Por que a gente está alimentando a placa por USB? Duas vantagens. Primeira vantagem, se a gente quiser acessar o Linux para rodar comandos, a gente pode acessar a parte do computador pelo USB. Então, essa é a primeira vantagem. Senão, a gente ficaria restrito a acessar o Linux pela rede via SSH. Se a gente não entrasse o adaptadorzinho dela de energia. A segunda vantagem é que essa rede é aterrada no USB. Quando a gente conecta todas as placas pela USB, elas já ficam com um terra em comum. Então, se vocês verem lá no RIT do S1, vocês vão ver que eu sugiro lá que vocês liguem fiozinhos do Terra que tem aqui nesses conectores de uma placa na outra. Terra é o fio no circuito que tem potencial zero, basicamente. Você mede todas as tensões com relação a ele. Então, você tem 5 volts, é uma diferença de potencial. Você mede em relação ao outro potencial. 5 volts absoluto. Então, se você, a convenção é que você está medindo com relação ao tempo. Terra é zero. Do ponto de vista das tensões, você poderia convencionar que o Terra é 5.500 volts. As equações funcionariam tudo no mesmo lugar. Uma convenção. Funcionando com o que eu
E esse cara falou, você acha que você está defasando isso que você CC, mas eu boto muita gente na alguém tem uma opção a fazer? Deve ter tido que aprender ao longo do curso, né? Mas sei, às vezes até hoje tá com vergonha que tá no final do curso e não sabe o que é. Aí a gente tinha um problema, que hoje em dia a gente vê três portas USB no computador, né? Então a forma que a gente vai resolver isso é que a gente vai ligar esses cabos num hub USB. Então tem um hub USB antigo aqui, ele é USB 2.0, então ele é bem lento, mas não vai ter problema, a gente não vai passar grande quantidade de dados por essa USB, é só um terminalzinho do Linux, tá? Então a gente vai ligar tudo nele, e como tem bastante coisa ligada, a gente vai pôr uma fonte nele para não depender só da corrente do computador, senão pode ser que não dê conta, tá? Então deixa eu ver onde está a fonte dele, acho que está dentro dessa caixa. Não? Deixa eu já tirei da caixa. Essa aqui. Vou conferir se é ela mesma. Aqui diz que é 5 volts. E aqui não diz quanto que é. Precisa, mas faz sentido ser assim, né? Porque até o USB 2.0 só alimentação de 5 volts, né? Hoje em dia vocês sabem que pode ter várias seções diferentes no USB, né? Já ouviu falar disso? Por exemplo, o meu laptop é alimentado pelo USB. Se eu colocar um carregador de celular parrudo nele, ele liga. Se é parrudo, pode ser qualquer carregador. Às vezes, assim, de carregamento rápido, etc., consegue ligar o laptop. Senão você tem que ser. É USB-C. Agora ele tá bem clear, né? Pô, agora tem que alcançar o laptop com esses fios. Então vou ligar a fonte na. É tomada antiga, mas toda mesa aqui tem uma régua de tomada padrão antigo. Isso aqui é padrão americano, na verdade, né? Que é o retangular. Tem o padrão japonês que é parecido também. Você sabe a diferença entre o padrão americano e o japonês? O americano tem esse furinho aqui. Vou mostrar no vídeo. Tem esse furinho e às vezes ele tem um desses retângulos é mais largo que o outro às vezes, não é sempre. Em alguns plugs, um desses retângulos é mais largo que o outro. Vocês sabem por quê? O pessoal da Enk tem que saber essas coisas. Vocês não aprendem a fazer instalação elétrica na Enk? Ô, louco! Então, quando é mais largo, reparem, as tomadas de padrão antigo, elas têm também um dos buracos que é mais largo, que ele só entra numa direção específica. Isso aí é quando o equipamento espera que o neutro da rede elétrica esteja num, num terminal específico do conector. Vocês fazem alguma ideia de por que isso é importante? O neutro da rede elétrica, vocês sabem o que é um poste padrão? Poste padrão, assim, você vai construir uma casa, você põe um poste padrão, que é um negócio que você compra lá na frente, que é certificado pela empresa de distribuição, por exemplo, CPFL, e aí tipo, você liga na rede da CPFL e você leva para dentro de casa. Dentro desse poste padrão, ele aterra.
neutro da rede elétrica em uma haste, que fica lá no lugar onde você coloca o poste na sua casa. Vocês não sabem construir uma casa de até 3 andares? Vocês sabem que antigamente o CREA liberava para qualquer engenheiro, não precisava ser civil, né? Podia. Aí acho que eles tiraram as disciplinas do curso que são necessárias e hoje, se vocês forem construir uma casa, ela vai cair, né? Mas enfim. Aí você bota lá o poste padrão, ele é aterrado, o neutro é aterrado dentro do poste padrão. E aí o que que acontece? Alguns eletrodomésticos, eles ligam a carcaça de metal que fica exposta para o usuário no neutro, para evitar choque, tá? Proteger contra choque. E daí eles têm esse tipo de plug, tá? Para forçar você a colocar na orientação correta. Aí o que que acontece? Vai o eletricista instalar, é corrente alternada mesmo, pode inverter, não tem problema. Aí você vai lá, mete a mão na carcaça do equipamento e toma um choque. Porque vai passar a corrente da carcaça do equipamento para o seu pé que está aterrado no chão. Tá? Vocês não estão no mesmo potencial. Então essa é a importância, né? Aí se vocês forem pegar a tomada padrão novo, ela não precisa. Não é que não precisa disso, né? Em tese, se todo mundo seguir o padrão do padrão novo, toda tomada tem que estar aterrada. O terceiro pino tem que ser o terra. Mas nem toda casa tem terra instalada, porque o pessoal quis economizar fio, etc., e não instalou terra. É, Aí tem, dada a orientação, dentro do padrão novo, tem um pino específico também, que se você colocar a tomada na direção certa, é para ser um neutro. Aí alguns equipamentos, eles usam o neutro como uma fallback, né? Se não tiver o terra. Enfim, eles têm um capacitor ligado entre o neutro e o terra. Então ele tem que estar ligado no lugar certo também. Então se vocês forem trocar uma tomada em casa, liguem o neutro no lugar certo. Dá uma olhadinha, pô, a tomada padrão novo tem um N escrito no pino que é para ser o neutro. Então vamos parar de devagar, né? Liguei aqui a. Tem o dó de quem vai assistir esse vídeo depois, vai ter que pular toda essa parte. Cadê a fonte? Aqui, ó. Tá com o LED aceso, já liguei na energia. E agora eu vou ligar aqui na USB. Fiz cuidado, não faça isso aqui que eu fiz, tá? Deixar as placas todas amontoadas, ainda bem que elas estão desligadas. Agora eu vou ligar, ó, tem um interruptor aqui, ó. Tem um interruptor e a gente pode ligar as placas. Tem uma que não acendeu esse LED aqui de dono, não sei, vamos ver, às vezes pode ser que o cartão SD dela esteja vazio. Vamos torcer que não seja isso, senão eu vou ter que fazer aquela gambiarra para ter que gravar aí no computador. Bom, a partir daí eu já posso acessar as placas, em tese. Então, vou mostrar aqui o que acontece no computador. Ó, se eu der um demesg aqui no Linux, eu vejo que apareceu um monte de dispositivo novo, tá vendo? Ó? FTDI, FTDI. Eu vou dar um ls aqui, ó, barra dev barra tty usb asterisco. Ou é ACM? Não.
É USB mesmo. Era para cada placa ter dois desse, tá? Ó, tem três. Era para cada placa ter dois dispositivos desse, que um é para programar FPGA e o outro é para conversar com o console do processadorzinho, tá? Que está rodando Linux. Vamos ver o que que aconteceu. Ó, esse aqui está no Linux, como eu esperava. Aqui eu posso usar o Picocom, que é um programa que eu posso instalar. Provavelmente vocês não têm instalado na máquina, ele é mais simples de usar. Ou eu posso usar o Screen, que é o que eu recomendo aqui no README, ó. Aqui no README vocês podem usar o Screen, é a mesma coisa, tá? Ou era para ser, né? Não sei por que que não está funcionando aqui. Vou usar o Picocom mesmo, então, ó. Então eu dou um Enter aqui e quando eu dou o Enter, ele mostra o console aqui que pede o usuário e senha. Ó, digitei aqui alarme, alarme, ele logou, tá? Tem um Linux logado aqui. Então essa placa está funcionando. Aí Ctrl A, Ctrl X sai do Picocom, tá? O comando no Picocom, no caso, é esse, ó, Picocom-B, põe a velocidade da porta serial, que é 115.200 bps, e o dispositivo. Aí vamos ver o segundo. O segundo dispositivo do Enter não faz nada. Provavelmente ele é um dispositivo para programar a FPGA. Ele tem esse comportamento. Se você não mandar o protocolo certo para ele, ele não responde nada. Então teria que operar ele a partir do Vivado e tal. E o terceiro está aqui numa placa aqui, login do Linux, tá vendo? Então duas placas subiram o Linux de boas, normal. Então, como eu sei quais placas são? Eu vou deixar um Picocom aberto aqui e eu vou pôr a câmera para ver se dá para observar. Então, talvez com um zoom aqui vocês consigam enxergar melhor. Deixa eu ver. Vocês conseguem enxergar aqui, ó, na placa da direita, que tem um. Tá bem fraquinho. Deixa eu apagar a luz. Ó, a placa da direita, a hora que eu digito qualquer coisa aqui, ó, agora dá pra ver, né? Tá vendo que ela pisca o LED? Então eu sei que é essa placa aqui que tá nesse TTY. Digito qualquer coisa aqui, ó, não precisa ser Enter. Essa placa que está nesse TTY USB3 é a da direita do vídeo. E a A1 aqui é a da esquerda, tá vendo? Ela piscar. Então essa do meio tá com algum problema, ela não subiu. Ó, então reiniciei o computador, apareceu aqui o dispositivo, tá vendo? Aparentemente está certo. Deixa eu montar as partições dele aqui e ver o que tem dentro. Bootbin, ImageUB. Nossa, que gozado, parece que está NTFS, esse sistema de arquivos. Não, o VFAT. Por que tem esse diretório System Volume Information? E aqui é a partição do Linux, ó, do Arch que tem dentro dele. Tem até os grupos do ano passado aqui, ó.
Então, aparentemente, está tudo certo com esse cartão SD. Vou tentar de novo, se eu não subir, aí eu pego outra placa. Pode ser que essa esteja com algum defeito. Mas se você ficar estava ligado assim, não era essa, era essa. Não tem como ela ter queimado naquela hora lá. Eu acho que agora foi. Não contando. Agora ela acendeu esse LED de dono aqui, o LEDzinho verde. Agora estão as três acesas, tá? Ó, a hora que eu conectei, apareceu aqui o FTGI, USB 4 e USB 5. Então agora eu acho que tá certo, tá? Só que como eu reiniciei o computador, aquela ordem que eu tinha visto antes não vale mais, né? Então eu teria que verificar de novo, né, o que está em cada USB. Então, tipo, será que eu consigo colocar aqui a tela junto? Acho que é mais fácil eu colocar aqui no negócio da tela, colocar o vídeo junto, ó. Aí eu ajusto. Ah, que maravilha. Ó, então abri TTY USB 1. Ó, TTY USB 1 tá na placa da esquerda. Estão vendo piscar aqui? Ctrl AX, TTY USB 2. É alguma coisa para programar FPGA, não está respondendo na hora que eu dou Enter. Travou o Picocom. Bom. Ó, o USB 3. Tá vendo o USB 3 está piscando lá? É essa placa da direita. Aí o 4 não existe. Ele pulou. Aí tem o 5. 5 é a placa do meio, tá vendo? Que é aquela que tinha dado pau para botar antes. Tá? Ctrl AX. Então, beleza. O que eu vou fazer aqui? Eu vou reordenar as placas para seguir a mesma ordem que o Linux detectou. Fica mais difícil de eu me perder. Tá? Então tá em sequência. Então eu estou vendo aqui no vídeo na mesma sequência dos números, lá do Linux. Eu vou precisar também deixar as placas nessa orientação aqui, porque eu tenho que colocar fiozinhos aqui nesses conectores da frente. Deixa eu reajustar o enquadramento da câmera. Beleza, tá bom, né? Aí o que eu posso fazer aqui, ó?
voltar lá para o GitHub. Eu posso ligar de acordo com essa topologia sugerida. Aqui, ó. Então, placa 1, ligar a porta 0 dela na porta 4 da placa 2 e a porta 0 da placa 2 na porta 0 da placa 3. Tá? Então, a ordem das portas é essa aqui, ó. Eu olhando de frente para a face da placa que tem esses conectores, esse conector aqui, que é o segundo da esquerda para a direita, ele tem porta 0 aqui. E esse outro conector tem a porta 4 aqui. Então, por que eu usei a porta 0 e a porta 4? Para ficar bem distante, né? Para vocês não terem que colocar fiozinho um do lado do outro. E também eu escolhi portas que ficam distantes aqui da alimentação, para correr menos risco de vocês darem curto na alimentação da placa, tá? Então a gente vai usar a porta 0 e a porta 4. Então a gente elege uma das placas como placa 1, liga a porta 0 dela na porta 4 da placa 2 e liga a porta 0 da placa 2 na placa 3. Então eu vou eleger da esquerda para a direita como está no vídeo, né? Então a da esquerda aqui placa 1, a do meio placa 2 e essa aqui placa 3. Aí a gente precisa de fiozinhos para ligar. O bom de seguir todo mundo a mesma topologia é que aí vocês não precisam trocar os fios de posição quando eu terminar de testar e faço o próximo. Bom, agora eu preciso de fiozinhos. Sabia que estava esquecendo de alguma coisa. Deixa eu pedir lá para o Paulo. Aí na caixa de fiozinhos, tem os fiozinhos assim, que tem esses conectores aqui na ponta. Estão vendo? Não usem. Isso aqui é doido para dar mal contato. Acho que esse conectorzinho aqui é muito fino, não dá contato direito. Até parece que dá na hora que vocês. Parece que ele está funcionando direitinho lá, mas isso aqui dá muito mal contato. Semestres anteriores aí teve grupo que ficou 2 semanas se matando, achando que tinha algum problema no código, foi ver era mau contato nos fios. Então, usem esses fios aqui mesmo e desencapa a ponta dele. O fio sem conector nenhum mesmo, tá? Quanto mais grosso, melhor. Desencapa a ponta. Enfia lá no outro conector. Dá para desencapar com a unha mesmo. Aí eu tenho uma pergunta para vocês. Quem aqui sabe fazer cabeamento de... Fez um técnico, aprendeu por conta, no YouTube? Crimpar, você sabe fazer? Então, você sabe o que é um cabo grosso? Você conecta um conector num padrão A e outro no padrão B. Tem precisões. Sabe por que você fez isso? Na internet, você tem um par de fios que é usado para. Isso na internet 100 mega. As versões de internet são diferentes. Na verdade, na internet 10 mega, o par lançado também. 10 mega e no 100 mega. Tem um par de fios que é usado para transmissão e outro que é usado para recepção. Então, se você está ligando um computador direto no outro computador, o que um computador está transmitindo, o outro tem que receber e o computador e vice-versa. Né? Receber o que o outro tem que receber, o outro está transmitindo. Então, sempre é entre pares. Parte de recepção vai uma parte de recepção e vice-versa. Em placa de rede moderna, você não precisa fazer isso.
eles implementaram uma funcionalidade chamada Anyway, que ele detecta que os dois lados estão transmitir, e daí um dos lados envia e recebe. Então você não precisa mesmo ficar com você hoje em dia. Mas antigamente, quando o hardware não era inteligente o suficiente para fazer isso, você precisava. E para você ligar o computador num switch, nunca precisou. Por quê? O switch ele já assume que você vai conectar a porta em um outro em um computador, digamos assim. Ele já vai invertido. Se bem que você liga em outro switch, ele fica saber se switch é um computador. Mas enfim. Aqui a gente tem um pino que ele é configurado no FPGA com uma função fixa de input e output. Ele vai funcionar só como transmissão ou só como recepção. Então é como se fosse uma placa de rede de internet antiga. Se você está com cruzado ou não. Então você precisa ligar cruzado os fios. Então o fio que for de recepção a gente vai ligar na transmissão e vice-versa. É como se a gente estivesse fazendo um cabo crossover. Então isso está mostrado aqui nessa figura. Ó, o de baixo, que está em amarelo, é TX, transmissão, e o de cima é recepção, RX. Então o amarelo de uma placa vai ter que ligar no ciano da outra placa e vice-versa. Então vamos ligar. Então eu ligo o de cima no de baixo e o de baixo no de cima, basicamente. O térreo não vou precisar ligar, porque como eu falei, né, as placas já estão aterradas pela USB. Vou pôr a câmera aqui, não vai dar para ver muita coisa, mas é basicamente isso. De cima de baixo de cima. Aí a porta 4. Eu vou ligar na porta 010. De cima no de baixo. O que vai acontecer se vocês ligarem no TX de uma no TX de outra? Bem sabe? O que acontece se vocês ligarem no TX de uma placa ou no TX da outra placa? Curto. Tá? Provavelmente não vai queimar a placa, porque quando está em repouso, as coisas vão estar em nível lógico 1. Então vai ser volts. Então não vai fluir muita corrente de uma placa para outra. Claro, nunca vai ser exatamente 5 volts. Mas também se tem uma fonte, né? A variação vai ser muito pouca. Provavelmente não vai ter corrente suficiente passando para queimar a placa. Eu acho que esses conectores têm que dar uma olhada no esquemático do kit para conferir. Mas eu acho que eles têm um resistorzinho de valor pequeno para proteção. Então eu acho que não vai queimar a placa, mas evitem. Não vamos contar com a sorte. Tem que causar curto. Então tá tudo conectado. Aqui eu já posso pôr as placas para funcionar, tá?
já estão em rede, a placa do meio funciona como roteador, e uma das placas da ponta funciona como servidor, a gente vai usar a placa 3 como servidor, e a gente vai usar a placa 1 como cliente. E daí o que acontece? Ó, vamos olhar o diagrama de novo. Na topologia sugerida, que já está configurada para vocês, tem aqui nesse repositório arquivos placa 1.py, placa 2.py e placa 3.py, que implementam essa topologia que está descrita aqui nessa figura. Vocês podem mudar se vocês quiserem, mas se vocês seguirem aqui o que está sugerido, como que vai ficar? Essa placa mais da esquerda, ela na verdade tem duas pilhas de rede. É como se você tivesse duas máquinas dentro dela. Como se tivesse, digamos assim, que você está virtualizando. Como se você tivesse o host e uma máquina virtual. Só que não é uma máquina virtual, é um programa em Python. Mas funciona como se fosse, tá? Que tem o seu próprio IP. Então, o host ele vai ter um IP dentro dessa rede que a gente está criando no Linux, que é 192.168.201. E o código Python de vocês vai ter esse IP 192.168.202. Então, a gente vai ter o Linux com um IP e um programa Python que ele funciona como se fosse uma máquina virtual com outro IP dentro dessa mesma placa, tá? Então tem essa situação aqui, por isso que tem esse pontilhado. A gente tem duas máquinas na rede numa mesma placa, tá? E elas estão se comunicando por essa rede virtual que é o PTY, que é uma porta serial virtual do Linux, tá? Aí a gente tem a porta serial física conectando a placa 1 com a placa 2 aqui, e a placa 2 vai ter esse endereço P192.168.203. E a gente tem outra porta serial física conectando a placa 2 na placa 3. E a placa 3 vai ter aqui esse P192.168.204 e vai estar rodando um servidor na porta 7000. Então, se vocês pegarem aqui o placa 3.py, que vem aqui no repositório, o servidor está implementado aqui, ó, tá vendo? Dados recebidos e conexão aceita. O que é isso? É um servidor de eco. Tudo que ele recebe de dados aqui, ele só envia de volta. E se ele receber esse vazio, que lembra que é uma string especial para indicar que a conexão foi fechada pela outra ponta. Aí ele fecha nessa nossa ponta também. Então é só isso que ele faz. Ele replica tudo que ele receber e a hora que você pedir para fechar, ele fecha também. Primeiro, vocês vão testar do jeito que está aqui. Aí, se está funcionando, troca esse código pelo código lá da prática 1. Na prática 1, vocês vão implementar essas duas funções no servidor de IRC. Então, vocês vão copiar e colar o código do IRC de vocês aqui dentro. Basicamente, vai o código inteiro aqui, substituindo essas duas funções. E mantém, né, esses imports aqui no começo e essa configuração aqui no final. Tá? Vai mudar só essa parte aqui do meio. Vou colar o código de vocês aqui. Basicamente é isso. Então, o passo zero, creio que vocês já fizeram, né? É testar a integração no próprio PC. Aí, passo 1, o que a gente vai fazer? Vocês vão criar um diretório para o grupo trabalhar e vão copiar os arquivos, tá? Então, tem os arquivos que estão... Tem os arquivos de apoio, né, Eu esqueci de atualizar esses links. Ah, não, tá funcionando. Ele redireciona. Então, esse é um arquivo de apoio lá da prática 2, né, que eu dei pronto. Esse é um arquivo de apoio lá da prática 3, que eu dei pronto. Esse é um arquivo que está nesse próprio repositório, que é a implementação do driver, basicamente, das portas seriais. Então, vocês vão copiar esses três arquivos. Aí vocês vão copiar os que vocês implementaram nas práticas 2, 3 e 4, que são tcp.py, ip.py e sleep.py. E vocês vão copiar a configuração
de rede das placas, que está feita nesses códigos aqui, placa 1, placa 2 e placa 3. O mais fácil é copiar todos os arquivos para todas as placas. E daí, na hora de rodar, vocês rodam o arquivo certo. Pode falar. Ah, tá. Valeu. Porque tem que pôr no outro que é sem a câmera. Então, copia todos os três e daí roda o correto. Tá? É mais fácil. É, mesmo porque vocês começarem a trabalhar nesse negócio hoje e tiver que continuar outro dia, pode ser que a ordem das placas mude, né? Então é bom já ter todos os arquivos em todas as placas. Bom, como que eu faço para copiar os arquivos? A gente já tem acesso às placas. A forma mais burra de fazer é a seguinte: você conecta aqui pela serial, loga no sistema aqui usuário alarme sem alarme, e aí você faz o seguinte, ó, cat arquivo.py, aí você vai lá no editor de texto, copia, vou copiar isso aqui, não é código Python, mas só por um exemplo, tá? Copia, cola aqui o que você quer colar, Enter, Ctrl D. Aí com isso você criou um arquivo com esse conteúdo, tá? Copiando e colando. Então essa é a forma burra de fazer. Tem uma forma muito mais inteligente, mas que dá um certo trabalho inicial, que é, poxa, essas placas têm porta de rede Ethernet também, né? Mas não tem só a rede que a gente inventou aqui, mas tem essa rede Ethernet. Então, eu posso ligar essas placas em rede e conectar nelas via SSH no computador. E aí eu posso copiar arquivos. Então, se eu tiver no Linux, eu posso usar o SCP para copiar arquivos. Se eu tiver no Windows, eu posso usar o WinSCP. Tá? Então, eu vou fazer isso para mostrar. Então, não é obrigatório, mas facilita muito. Se vocês quiserem fazer essa conexão, facilita muito para trabalhar com as placas. Tá? Conectar elas pela rede Ethernet. Então, a gente tem um switchzinho aqui, ó. Eu vou usar o switch por quê? Porque eu só tenho uma porta Ethernet no meu laptop. Né? Então, mais ou menos eu estou usando como o mesmo propósito do USB. Se eu tivesse várias portas Ethernet no meu computador, eu não precisaria do switch. Enrolar esse cabo. Então, isso é o que vocês aprenderam né, na teoria da disciplina, que isso aqui não precisa configurar nada. Vocês aprenderam que tem um algoritmo de learning ou não. Zerar retroativamente o postinho. Eles aprenderam, né? O algoritmo caiu até no mini teste, então o algoritmo de autolearning. Você sabe que não precisa configurar nada. Está aprovado, plugar todo mundo aqui, certo? Então, liguei ele aqui na tomada. Ele não vai estar aqui enquadrado na câmera, eu vou deixar ele jogado aqui na frente. Ou será que eu aumento o zoom aqui para mostrar tudo as coisas? Acho que é mais interessante, né? Então, o zoom out. Então, aqui na caixa tem alguns cabos de rede, internet. Tem exatamente quatro? Não, tem um a mais aqui se precisar. Vou ver qual que é o mais comprido para eu usar no laptop. Eu acho que é esse vermelho aqui. Não sei.
Então liga aqui em qualquer porta do switch e liga aqui na placa. A hora que ligar, ó, se tiver... Acho que não dá para enxergar aqui da câmera o LED da placa, mas tem um LED verde aqui do lado. Acho que se eu apagar a luz dá para enxergar. Ó. Tá desligado, a hora que eu plugar o cabo, acendeu. Deu para ver? Um LEDzinho aqui. Então ele tem que acender para mostrar que deu link, né? E vai acender o LED aqui do switch também, na hora que você conectar o cabo. Se não acender, é porque tem algum problema com o cabo, tá? Ou que a placa está desligada, mas a gente já viu que a placa está funcionando, né? Que o Linux está respondendo, então não poderia ser isso. Que acendeu também. Olá, pode. Ó, 2 LEDs acesos. Três LEDs acesos. Aí eu tenho que ligar no meu computador isso aqui. Liguei no meu computador. Aí o que vai acontecer, ó? Tá vendo aqui a placa? Isso aqui é o terminal da placa, tá vendo? Ó, alarme, tá? Aqui é Arch Linux for ARM. Ó, link up. Ele detectou que foi ligado em algum lugar, né? Subiu a camada física e subiu a camada de enlace. Ele detectou que foi plugado em alguma rede física que está funcionando. Só que ele não pegou nenhum endereço IP, tá? Essas placas elas estão configuradas para tentar descobrir o endereço IP via DHCP. Então, no meu... deixa eu ver se tá certo aqui, né? Beleza. No meu laptop, eu vou ter que configurar o Network Manager como servidor DHCP. Quem estiver usando o Windows, dá para fazer isso no Windows também. Eu não tenho um Windows aqui para mostrar, mas vocês vão em propriedades de rede e é o contrário do Linux, tá? No Linux eu vou na placa cabeada e eu falo que eu quero compartilhar a rede do meu computador nessa placa. A rede do meu computador o acesso dele para a internet está sendo via Wi-Fi. Então eu vou na configuração da placa cabeada e falo que eu quero compartilhar o acesso que eu tenho na placa cabeada. No Windows é o contrário. No Windows eu vou na configuração, nas propriedades de rede da placa Wi-Fi e eu falo que eu quero compartilhar o acesso dessa placa Wi-Fi com a placa cabeada. Tá? Então eu não vou nas propriedades, no Windows é o contrário, eu não vou nas propriedades da cabeada, eu vou nas propriedades da sem fio e escolho a cabeada lá na opção de compartilhar. Basicamente essa é a diferença. Mas vamos fazer aqui no Linux, tá? Então, vocês vão criar uma conexão no Network Manager, se vocês já não tiverem. Eu tenho uma pronta aqui, mas deixa eu mostrar como que eu criei esse negócio. Ó. Vocês criam uma conexão Ethernet. Aí você pode pôr um nome aqui, no caso eu tinha escrito compartilhar. E aqui, ó, em configuração de IPv4, que está automático, você troca para shared ou compartilhado, se estiver traduzido. Tá? E é isso, aí salva. Eu vou dar cancelar aqui porque eu já tenho configurado. Vou até editar aqui para mostrar como que tá, ó. Tá igualzinho eu tinha mostrado, tá vendo? Tá shared aqui no IPv4.
Provavelmente vocês têm interface gráfica do Network Manager no Linux de vocês. É exatamente a mesma coisa que eu estou mostrando aqui, só que gráfico, tá? Se preferir fazer por essa interface de texto, o nome dela é NMTUI. Vocês podem instalar também. Então, deixa eu voltar. Aí eu ativo a conexão. Tem a conexão aqui na lista, eu ativo aqui compartilhar. Aí ele está rodando aqui um servidor DHCP, tá? Está rodando um servidor DHCP no computador. Aí as placas vão conseguir pegar endereço IP. Só que para isso, eu vou ter que ou rodar o cliente DHCP aqui, ó, sudo dhclient. É o dhclient que está instalado aqui ou o dhcpcd? Não, é o dhcpcd. Sudo dhcpcd eth0. Aí pegou o endereço IP, ó. Está testando se esse endereço está disponível. Está disponível, ó. Ela pegou leased, pegou emprestado, tá? O endereço 10.42.0.110 do servidor. Então, ou eu tenho que rodar o console e rodar esse comando, ou se eu reiniciar a placa, durante o boot ela vai tentar fazer o DHCP. Se tiver configurado certo ainda. Não sei se o pessoal que fez no semestre passado mexeu nisso, mas acho que não. Vou fazer o teste aqui. Vou dar um reboot nela. Nunca, pessoal, nunca desliguem essa placa direto da alimentação, tá? Que pode corromper o cartão SD. Aí eu vou ter todo o trabalho de tirar o cartão SD, pôr no meu computador, reiniciar meu computador, regravar, vocês vão ter que copiar os arquivos de novo. Então evitem isso, tá? Evitem corromper o cartão SD. Então, quer rebootar da sudo reboot, quer desligar da sudo halt, acho que tem aqui. Sudo halt ou sudo shutdown -hnow. Tá? Os comandos de desligar o computador no Linux, tá? Aí espera ela dizer que está seguro para desligar, aí desliga a chavinha, tá? Não desliguem direto na chavinha para evitar de corromper. Aí beleza, ela ligou. Como que eu vejo? Eu não estou vendo o log do DHCP. Como que eu vejo qual IP que ela pegou? Tem um comando, ó, IP-A. Aí eu consigo ver, ó, ETH0 pegou esse endereço aqui. Tá vendo? 10.42.0.109. Pegou um segundo aqui também. Não faço ideia de por que ele pegou dois endereços, tá? Coisa louca. Mas pegou esse endereço aqui. Então deixa eu reiniciar as outras placas. Ctrl X. A outra está no 3, eu acho. Ih! Ó, essa está com o sistema de arquivos corrompido, tá vendo? É aquela segunda lá. Ou pode ser que esse cartão SD esteja zicado também, não sei. Bom, ela não está aceitando desligar por comando. Então, minha única opção é tentar rebootar no dedo, né? Mas vamos reiniciar outra. Então, vou tentar limpar os contatos do cartão SD, torcer para não corromper e essa do meio aí reiniciar ela. Então, essa é a da direita, é a placa 3. Deixa ela ligando aí. E eu vou aqui tentar pôr a do meio para funcionar. Desligar no botão mesmo, não tem jeito, não está respondendo o sistema. Vou tirar o cartão SD e vou tentar limpar os contatos.
Ó, tá ligando. A do meio. Deixa eu voltar aqui pro. Por enquanto tá funcionando, tá? Aí beleza, suponha que eu não quero entrar placa por placa na serial e ver o endereço IP delas. Tem alguma outra forma? Tem. É, no Linux, tá? No Windows eu não sei fazer isso. Deve ter que abrir aqueles utilitários de log do sistema, tá? Eu não sei fazer isso no Windows. Mas no Linux, se você estiver usando o Network Manager, ele tem esse arquivo aqui, ó, var lib network manager dns mask. Aí vai, eu pus um asterisco aqui porque depende do nome da placa de rede de vocês, placa de rede cabeada, que aí pode variar de computador para computador. Ponto .lises. Então aqui no meu, ó, tá no emp5s0.lises. E tem esse BR0 aqui no meu computador também, que é alguma configuração que eu tinha feito de uma rede virtual. Eu vou até apagar esse negócio. De vocês, no computador de vocês, não deve ter isso aqui. Mas se eu mostrar esse arquivo aqui, ó, ele mostra todos os endereços IP que foram emprestados pelo servidor de HCP. Então, cada placa tem um endereço MAC, que é o endereço que veio de fábrica na placa Ethernet dele. Tá vendo que está repetido 3 vezes aqui? Essa placa, por algum motivo, pegou 3 endereços diferentes. Não sei se ela está usando todos os 3 no momento. Mas aí as outras placas, ó, essa que termina em 9B pegou esse, e essa que termina em 1E pegou esse aqui. Aí eu posso tentar conectar nesses endereços. Como que eu conecto? SSH alarme, arroba, e o endereço IP eu vou digitar aqui, ó. Vamos tentar esse 114. Yes, aceita. E aí aqui eu deixei configurada a minha chave SSH nelas, então não vou precisar pôr senha. Mas no computador de vocês ele vai pedir a senha é alarme, tá? É o mesmo senha, é o mesmo nome de usuário, é a senha também. Tá? Então conectei numa placa. Então a da 114 está funcionando. Vamos ver essa 112. Está funcionando também. Aí vamos ver, essa aqui, qual desses 3 será que é? Vou tentar pegar esse último aqui, esse 109. Funcionou, tá? Ó, conectei também. E aí, como eu sei qual placa é qual? Eu uso o mesmo truque do LED, tá? Então deixa eu pôr a câmera aqui, deixa eu ver se dá para enxergar. Esse LED acho que está escondido aqui do ângulo da câmera. Deixa eu ver se eu consigo reposicionar. Então, a hora que eu digito alguma coisa aqui, não está dando para enxergar da câmera, mas é a da esquerda que está piscando. O LED está do outro lado do conector. O conector está na frente. Só consigo enxergar a sombra dele. Se eu abrir o obturador inteiro, será que dá para ver? Piorou, né? Bom, mas acreditem em mim, tá piscando o LED da placa da esquerda aqui. Aí se eu conectar na outra, ó, vamos ver se essa dá para enxergar na câmera. Tá piscando a do meio. Não, na câmera não deu para ver. Vou segurar a câmera aqui, ó, em vez de deixar no tripé. Não dá para saber nem qual é qual mais aqui. Ah, dá para ver piscar agora do meio, tá vendo?
hora que eu digito qualquer coisa ali, tá passando o tráfego na rede, então a do meio pisca. Então essa é a do meio. Ah, não, essa aqui eu já tinha conectado nela. E essa aqui é a da direita. Ó, essa dá para enxergar direitinho. Então eu sei qual placa é qual. Aí o que eu faço? Eu posso transferir meus arquivos para ela, ou dela de volta. Deixa eu fazer aqui uma demonstração. Ó. Suponha que eu quero pegar essa pasta ANA inteira da placa para o meu computador. Como que eu faço? Ó? Eu ponho o usuário, @ip, dois pontos, o nome do diretório lá dentro da home ou do arquivo. Esse traço R é de recursivo, que eu quero copiar um diretório inteiro. E ponto para copiar aqui para o diretório atual. Ops, SCP. Ó, copiei aqui. Tá aqui no meu... Esse diretório ANA aqui no meu computador. Ah, fiz alguma modificação, quero copiar de volta. Eu faço o contrário. Ó, ANA, copia para a placa. Aí eu posso poder dois pontos e deixar vazio depois. Tá? O default, se a string estiver vazia, copiar para home. Ou pode escrever por extenso, se preferir. Home, alarme, mas pode deixar vazio. Aí ele copiou de volta lá para a placa, tá? Deu um pau aqui de permission denied, acho que tem algum arquivo que tá com permissão só para o root. Mas em condições normais é para isso aqui copiar tudo. Então é assim que usa o SCP, né? Se não tiver arroba, é porque é local. Se tiver arroba é porque é remoto. No caso de ser remoto, o formato é esse. Usuário, arroba IP, dois pontos, o lugar onde você quer acessar no sistema remoto. É assim que usa o SCP. Mas se vocês forem usar no Windows, tem o WinSCP que tem uma interface gráfica. Você coloca lá IP, usuário, senha, conecta e fica dois painéis, um do seu computador local e outro do computador remoto, e você copia, tá? Beleza, tudo pronto. Posso rodar, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui. Eu vou abrir três terminais. Um em cada placa, e eu vou deixar já na ordem que as placas estão na mesa, né? Então essa aqui, deixa eu só conferir, essa é da esquerda. Aí eu vou conectar na do meio aqui. A do meio acho que era a 110, se não me engano. Não, acho que era a 114, se não me engano. Se não for, eu troco a ordem. Não é, essa é a da direita. A do meio é a 112, então. Então estou olhando lá nos LEDs, está piscando, então eu já deixei na mesma ordem para eu não me confundir. Então, eu vou rodar o Tmux aqui, Tmux. Essa aqui está sem o arquivo de configuração para o terminal que eu uso no meu computador, que é o Alacrity. Eu vou fazer essa Gambi aqui para funcionar. Essa aqui também. Tem que fazer essa Gambi. Se vocês usarem algum terminal mais comum, tipo Gnome Terminal, essas coisas, vocês não vão ter esse problema. Então, abri o Tmux nas três. Aí essa aqui é a da esquerda, né? Aí eu vou escolher aqui algum grupo. Deixa eu pegar o grupo do Marlon, acho que tem em todas as placas. Ele pôs nome diferente no diretório. Aí eu vou rodar aqui, ó. Putz, ele só copiou. Ó o problema de você copiar só o arquivo da placa correspondente. Mudou a ordem, né?
o que era placa um virou placa 2 e vice-versa. Aí eu teria que trocar os fiozinhos. Putz, era bem mais fácil se eu tivesse, né, todos os arquivos de placa em todas as placas. Ah, uma outra coisa que vocês podem fazer aqui, pessoal, esqueci de falar. Vocês podem rodar git clone, tá? Na placa. Porque ela tem acesso à internet. Ó, deixa eu pingar o Google aqui para mostrar. Ah, valeu. Vocês podem rodar git clone na placa porque ela tem acesso à internet. Se vocês configurarem dessa forma, né? Com a cabo de rede ligado e servidor DHCP no computador. Ela vai ter acesso à internet por meio da conexão do laptop de vocês, tá? Então dá para vocês rodarem git clone do repositório de vocês aqui se vocês quiserem, em vez de fazer o SCP. Né, ó. Vocês estão vendo que ele está saindo da um, chegando na 2 e na 3 está chegando um negócio nada a ver? Ó, o ping gera essa sequência aqui bem característica no payload dele. Aqui tem um monte de coisa aleatória. Ó, o comecinho do cabeçalho tá certo, depois já fica corrompido, ó. E008, em vez de T aqui, tá vendo? Problema físico do TX da 2 para o RX da 3. TX da 2 para o RX da 3. O TX é o de baixo, né? Vocês estão vendo a figura? É o mesmo que eu tentei arrumar. Vou tentar conseguir uns fiozinhos mais decentes com o Paulinho. Peraí. No outro tem que ir o laranja embaixo. E o branco em cima. Aqui eu vou pôr o marrom em cima e o branco embaixo. Então aqui é o contrário, o marrom embaixo e o branco em cima. Vou conferir se eu liguei certo. Cadê o diagrama? Então essa aqui é a placa um, a porta 0 dela, que é a mais para lá, está ligado na porta 4 dessa, que é a mais para cá. A porta 0 dessa está ligada na porta 0 dessa. Parece que está certo, né? Então agora vamos ver. Peraí, erro na minha mensagem de debug agora, ó. Mensagem de debug que eu tinha colocado na placa não está funcionando. Peraí.
Deixa eu padronizar essas mensagens de debug para se vocês forem pegar, vocês terem o mesmo código em todas as placas. Essa aqui qual que é? É a 114, né? Matar aqui, rodar de novo. Matar essa aqui também, rodar de novo. Cuidado com isso que eu estou fazendo, ó, de só repetir o último comando rodado, que às vezes esse número aqui troca, tá? Por exemplo, se vocês esquecerem de matar esse processo aqui e matar só depois de chamar o Python, vai mudar esse número. Ou se abrir um terminal novo, porque os terminais do Linux usam porta serial virtual para funcionar. Então, confere antes de rodar se não mudou nada, tá? Aquele número barra dev barra pts barra número. São uma fonte constante de problemas. Tinha que ter mais erro no meu, mais coisa, erro na minha mensagem de debug, né? Aqui é dash ADR com E. Ela vai eu copiar de novo e rodar de novo. Funcionou. Olha que maravilha. Legal? Vou rodar o MTR. Ó, o MTR funciona, que eu implementei inteiro no gabarito, né? Claro, senão não ia dar para testar os testes. Só o último é esperado que não responda o MTR, porque o último ele teria que responder ICMP issue reply, né? Não seria voltar uma mensagem de erro. Então é esperado que o terceiro hop aqui realmente não responda. Mas os dois roteadores do meio do caminho, né? O 202 e o 203 respondem, tá vendo? Ó, então eu estou aqui, né? Estou traçando a rota para cá. Esse do meio do caminho responde e esse responde. Esse é esperado que não responda porque é outro tipo de pacote que ele teria que retornar, né? Seria o reply. Eu acho que dá para fazer o seguinte, deixa eu testar. Traço TCP, port 7000. Acho que é assim que escreve. Não, aí só o final responde. Enfim, as coisas estão implementadas pela metade, não vai funcionar completamente o traceroute, mas dessa forma ele funciona. Ah, que mais que dá para testar aqui? Ah, um outro teste que dá para fazer é o seguinte: como a minha implementação do TCP está completa, eu posso vir aqui, ó, deixa eu chavear para a câmera para mostrar o que eu estou fazendo. Eu posso soltar a conexão aqui de uma dessas portas. Por exemplo, soltei essa aqui. Quebrou a conexão, né? Quebrou a conexão física. Então o pacote que eu mando aqui não vai chegar para o outro lado, certo? Concordo? Ops, esqueci de alternar aqui. Ó, mandei aqui, ó. Esse vai demorar para chegar. Não voltou, certo? Agora, a hora que eu reconectar, eu vou reconectar aqui, ó.
Demorou um pouquinho, ele tentou a retransmissão, né? O TCP tentou retransmitir. Chegou na outra ponta, a outra ponta respondeu e voltou a resposta.